Trabalho por aplicativos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui das minhas redes sociais. Eu sou Leone Pereira, Surya Zampiva, professor e advogado, e hoje saiu uma matéria no site do TST falando sobre esse assunto da ordem do dia, né? O trabalho em plataformas digitais, os trabalhadores plataformizados, os avanços tecnológicos e seus reflexos na área jurídica trabalhista. Então vale a pena aqui a gente fazer uma leitura dessa matéria e a gente aproveita para tecermos reflexões que são extremamente importantes nos dias atuais, tá bom? Então, a matéria você acha assim lá: trabalho por aplicativos expõe desafios e reforça necessidade de regulamentação, que data máxima vênia é o que eu penso também, né? Eu acho que hoje o enquadramento é respeitável, claro, como empregado, como trabalhador autônomo, contribuinte individual, avulso, ou até algo do direito civil, né, do direito digital, mas entendo que há uma necessidade sim de uma regulamentação específica, tá bom? Avanço tecnológico exige equilíbrio entre inovação, proteção de direitos e condições dignas nas relações de trabalho. Então a matéria fala o seguinte, saiu hoje, dia 17/4/2026. A expansão do trabalho por plataformas digitais é um dos fenômenos mais marcantes da economia global nos últimos anos. Claro, impulsionado pelo uso dos aplicativos, esse modelo de trabalho trouxe praticidade e comodidade para a sociedade e novas formas de geração de renda e de trabalho. Por outro lado, motoristas e entregadores de aplicativos enfrentam uma realidade marcada por informalidade, jornadas exaustivas e ausência de direitos trabalhistas, o que é fato. Em um cenário marcado pela instabilidade e de vínculo empregatício, esses profissionais não têm acesso a direitos básicos como férias remuneradas, 13º salário, descanso remunerado, assistência previdenciária e outros direitos garantidos para quem trabalha formalmente com carteira assinada ou em categorias regulamentadas. De autônomos a CLTs. Segundo a pesquisa Trabalho por Meio de Plataformas Digitais 2024, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 1,7 milhão de pessoas trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviço. Então, pasme, né? A gente, claro, já tem uma realidade, né, a ser atualizada para 2026. Desse total, cerca de 86,1% eram trabalhadores autônomos e 6,1% tinham vínculo de emprego. As atividades incluem transporte de pessoas, entrega de comida e produtos e prestações de serviços gerais ou profissionais. É claro que a gente pensa que só no Uber, iFood, mas nós temos, até a última vez que eu tinha lido, mais de 700 plataformas digitais catalogadas, e isso só aumenta, só incrementa ao longo dos últimos tempos, né? Números e não seres humanos. Em audiência pública, na Comissão de Assuntos Sociais, caso Senado Federal, o presidente da Associação dos Motofrentistas Autônomos e Entregadores do Distrito Federal, a MAIDF, Alessandro Sorriso, destacou os desafios enfrentados pela categoria, especialmente sob a lógica das plataformas baseada em metas, avaliações e algoritmos. Hoje se fala até em subordinação por algoritmo, algorítmica, perícia, né, em plataformas digitais, que impõe ritmo intenso e pressão constante por produtividade. Não temos vida social nem tempo para a nossa família. Infelizmente, essa é a realidade de muitas trabalhadoras e trabalhadores pelo Brasil em uma verdadeira, olha que interessante a expressão, escravidão moderna digital, aspas, né, porque foi frase dele, de Sorriso. Somos escravizados por jornadas exaustivas para sustentar as famílias, vigiados, pressionados e explorados em plataformas que nos tratam como números e não como seres humanos. Na visão dele, a relação entre trabalhadores e empresa é precarizada e a busca por um modelo de regulação que venha a garantir mais proteção para a classe é fundamental. Precisamos de leis que nos proteja, afirma. Subordinação que adoece. Segundo o professor João Leal Amado, um querido, foi meu
orientador no meu primeiro pós-doc, né, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. A maioria dos trabalhadores por aplicativos em Portugal exerce um trabalho dependente e em condições de subordinação. Amado foi um dos palestrantes do Congresso Internacional Diálogos Internacionais, Relações de Trabalho na Sociedade Contemporânea, promovido pela Justiça do Trabalho em fevereiro deste ano. Para o professor, esse cenário contribui para o adoecimento. A tecnologia e os serviços oferecidos que deveriam melhorar a qualidade de vida acabam criando novos problemas e uma subordinação que adoece. Décadas atrás, o trabalhador voltava para casa e o empregador não interferia mais até a jornada seguinte. Hoje, essa relação mudou e nem sempre temos a opção de nos desconectar da atividade profissional. Caminhos para a regulamentação. Embora seja um fenômeno global, o trabalho por aplicativo ainda não é reconhecido como trabalho formal em muitos países. É uma realidade mundial, né? Alguns têm buscado regulamentar a profissão para garantir direitos básicos. No Brasil, os poderes Legislativo e Executivo discutem em uma comissão especial da Câmara dos Deputados a regulamentação dos serviços de transporte e entrega por aplicativo por meio, presta atenção aqui, do projeto de lei complementar, não é lei ordinária, sim complementar, 152/25. O texto aborda aspectos como regime jurídico, previdência social, ganhos, trabalho e segurança, taxas e remuneração, benefícios adicionais, transparência e regras para punições, e ramo do judiciário competente para julgar ações da categoria. Perceba, pessoal, todos temas sensíveis. E o objetivo da regulamentação é esse, não é agradar todo mundo. Claro que tem que ter um debate, um diálogo social, mas eu estou falando dos grandes temas sensíveis. Regime jurídico, previdência social, ganhos, trabalho e segurança, taxas de remuneração, benefícios adicionais, transparência, regras para punições e ramo do judiciário competente para julgar ações da categoria. Contrato de trabalho digno. O presidente do ST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, defendeu no Senado Federal uma regulamentação que garanta a proteção do trabalhador sem inviabilizar modelos econômicos. Claro, a gente está falando hoje de novas formas de trabalho, né? Ao participar de uma sessão de debates temáticos para discutir a precarização das relações de trabalho. Muitos trabalhadores acabam sem poder de barganha e se submetem às condições impostas pelas plataformas, disse. O projeto em negociação no Congresso, construído com participação do TST, é essencial para garantir que serviços prestados por meio de plataformas digitais ou empresas terceirizadas sejam éticos, seguros e sujeitos à supervisão adequada do Estado. Direitos mínimos reconhecidos na União Europeia, veja só. Nos países da União Europeia, propostas para garantir direitos mínimos é um patamar civilizatório mínimo e maior transparência dos algoritmos estão sendo aprovadas. A Espanha, por exemplo, adotou a chamada Lei dos Readers, né, que reconhece o vínculo empregatício de trabalhadores de serviço de entrega. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego Social da Espanha, Joaquim Pérez Rey, que também participou dos diálogos internacionais, a medida buscou evitar que a inovação tecnológica reduzisse direitos básicos. O desenvolvimento tecnológico precisa ser acompanhado por garantias trabalhistas que evitem a precarização, afirmou. O político espanhol também observou que há discussões em curso na Espanha e em outros países sobre a redução da jornada de trabalho e o uso da negociação coletiva, claro, para essa categoria. O objetivo é promover políticas que protejam a saúde dos trabalhadores e incentivem a transição para economias, claro, mais sustentáveis, concluiu. Mais proteção para motociclistas com vínculo empregatício. Terminando aqui, eu peço desculpa, Vênia, pelo vídeo mais longo, mas não adianta. Não é todo assunto que comporta um vídeo mais curto, pela complexidade do tema. Isso que a gente está vendo aqui, o básico do básico, mas importante, muito importante para a reflexão. Desde o dia 3 de abril, os motociclistas com vínculo de emprego, carteira assinada, devem receber adicional de periculosidade de 30%. O objetivo é garantir mais proteção e segurança a quem utiliza a motocicleta como ferramenta de trabalho. A mudança na legislação
está previsto na Portaria Ministério do Trabalho e Emprego 2021/2025 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, que atualiza as normas que definem os critérios para a caracterização do risco na utilização profissional de motocicletas. A parcela incide ainda sobre o 13º, férias mais 1/3, FGTS, horas extras e verbas rescisórias. O benefício não se aplica a motociclistas que atuam com intermediação das plataformas de entrega, uma vez que a atividade ainda não tem regulamentação. Então perceba a gravidade que tem a ausência de regulamentação. Por mais que essa regulamentação comporte discussão, debate, atualização, que com o tempo fica uma legislação anacrônica, a questão não é essa. A questão, a meu ver, é, repito e insisto, a necessidade de regulamentação. Isso reforça a importância de uma legislação que garanta uma proteção mínima a uma categoria de trabalhadores que está desprotegida diante dos riscos reais da atividade. Então, também sobre esse assunto, aqui tem link, né, que o TST colocou para estudar sobre subordinação tecnológica, direito à desconexão, ou seja, são assuntos aí interligados e da ordem do dia, tá bom? Pessoal, então é isso. Obrigado pela atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, força nos estudos, sucesso na militância prática, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.